Ok, ouvimos aqui os Pingos nos Is, o jornalista Luiz Calgucci. Valeu, Calgucci, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Uma boa noite, até a próxima. Boa noite. E a gente recebe a partir de agora também o jornalista Ivan Kleber, ele que está lá em Londres, está em frente ao Palácio de Buckingham, é isso? O Ivan está em Londres e mais cedo esteve lá no Palácio de Buckingham. É isso, Ivan? Como é que está a situação por aí? Que informações você tem pra gente? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas da bancada e também à grande audiência do programa Os Pingos nos Is. Isso mesmo, eu passei a tarde toda em frente ao Palácio de Buckingham, aproximadamente umas 5, 6 horas, e quando saiu a notícia oficial, eu já estava em casa, até porque as condições ali para trabalhar, a internet ia ficar um pouco complicado. Amanhã eu volto para lá, sábado, domingo, mas realmente não poderia ser diferente, o clima é de luto, você não vê um carro passando na rua, bandeiras a meio mastro em todas as repartições, e realmente pegou de surpresa a rainha que empossou a Liz Truss a terça-feira agora, ela cumpriu o dever dela, não é, até o último momento, e como você lembrou no início aqui do programa de hoje, quis o destino que talvez a última ação dela como chefe de Estado do Reino Unido tenha sido mandar uma saudação especial ao presidente Bolsonaro, chefe de Estado do Brasil, e ao povo brasileiro pelos 200 anos de independência. Acaba entrando para a história esse momento, Vitor. Ivan, peço que você continue com a gente, mas agora eu vou dar as boas-vindas também a Augusto Nunes, que já está aqui com a gente. E claro que a gente quer te ouvir, Augusto, sobre essa perda, a morte da Rainha Elizabeth II. Que lembranças ficam? Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, minha querida parceira Ana Paula, meus colegas. Boa noite aos colegas de bancada. Eu vou ser breve, e boa noite a quem nos acompanha. Eu vou ser breve, né? Ela teve uma vida de cinema, né? Quem é que não queria ter a vida da Elizabeth II? Ver o que ela viu, viver o que ela viveu, tá? E é muito interessante, assim, o Brasil entrou na história dela, aí como talvez tenha entrado como último ato dela, né? O cumprimentos pela independência, pelo bicentenário da independência brasileira. Eu acho que ela garantiu a unidade do povo britânico, é esse o papel do monarca principal. O Brasil deve ao período imperial, em boa parte, a unidade nacional, que eu acho o maior milagre brasileiro, né? Essa união de regiões aí tão diferentes dos costumes, da música, da comida, então, diferenças menores justificaram a separação de países da América. Talvez haja mais diferenças culturais entre o gaúcho e o cearense do que entre o equatoriano e o peruano. Então ela cumpriu esse papel de unir até onde é possível o povo britânico e, sobretudo, é preciso ensinar aí ao Lula, antes que ele faça mais uma bobagem, como é que funcionam as coisas no regime, no parlamentarismo monárquico, né? Ele declarou que o Daniel Ortega tinha todo o direito de ficar 16 anos no poder fraudando eleições, porque a Angela Merkel também tinha ficado. É bom explicar que a rainha ficou 70 anos, mas nenhum político brasileiro tem o direito de sonhar com isso. Você, Ana, tem pergunta também para o Ivan? Tenho sim, Ivan, boa noite. Bom, eu estava vendo aqui nas redes sociais que já tem um termo, London Bridge, que está aí nos Trending Topics. Eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência por que London Bridge está tão falado agora nas redes sociais e o que isso significa para os britânicos e para o mundo. Boa noite, Ana, obrigado pela pergunta. London Bridge is fallen. Ou seja, a ponte de Londres caiu. Esse é o nome da operação que teve início do momento do falecimento da rainha até a questão agora da sucessão, como o Luiz bem explicou, o cargo não fica vago, não é? O rei Charles já é rei, até o seu velório. Ana, especula-se que a notícia da morte saiu às 18h30, esse é um fato, mas muito provavelmente ela faleceu pela manhã. Então, este é o protocolo, o London Bridge. Naquele momento, a família foi comunicada, a primeira-ministra Liz Truss foi comunicada, e mais, poucas pessoas sabem, mas a Rainha Elizabeth era chefe de Estado de outros 14 países
pertencentes à Commonwealth, por exemplo, Canadá e Austrália. Agora o Canadá tem como chefe de Estado o Rei Charles. Então, estes chefes de Estado muito provavelmente foram informados, a emissora oficial, a BBC, muito provavelmente também foi informada, e eles acabaram deixando duas pistas de que o protocolo estava sendo colocado em prática. A primeira foi os apresentadores da BBC, aqui na Inglaterra, trabalhando já em preto, né, com a cor preta, simbolizando o luto. E também, mais tarde, eles deram a notícia de que quando o príncipe William chegou na Escócia, no aeroporto de Aberdeen, e ele então tinha que fazer um trajeto ali de aproximadamente 60, 70 quilômetros até o castelo de Balmoral, ele foi dirigindo o carro, isso chamou atenção, ou seja, ele dispensou o motorista e ele estava com os tios dele no carro, significando que a família queria, no mínimo, alguma privacidade, mas também de que a informação, de repente, não vazasse ali, né? Então, muito provavelmente, a morte dela aconteceu bem antes do anúncio e todo esse protocolo de segurança, os chefes de Estado, os chefes de governo, mundo afora da Commonwealth, foram avisados e agora a gente tem toda a questão do luto oficial de 10 dias que foi declarado, música baixa, os estabelecimentos não podem ligar música, assim, a gente vai ver bastante protocolos andando aí nos próximos dias, mas tudo isso faz parte da Operação London Bridge, Ana. Fiuza. Ivan, boa noite, obrigado por estar aqui nos Pingos. A pergunta sobre a situação clínica, né, que a rainha vinha enfrentando nos últimos tempos, queria que você nos contasse um pouco, né, como é que foi. Ela, apesar de bastante idosa, ela tinha muita saúde e muita lucidez, né? Como é que foi esse desgaste final da saúde da Rainha Elizabeth? Boa noite, Guilherme. Então, realmente ela vinha muito firme, forte, mas a gente não tem informações do quadro clínico dela, ainda não foi nada divulgado. Mas o que nós sabemos, Guilherme, é que a morte do marido dela no ano passado, em abril do ano passado, afetou muito a saúde dela. Então, a rainha, até abril do ano passado, ela participava de eventos, você via ela animada, enfim, para ser uma pessoa de 94 anos, cumprindo a agenda e tudo mais. Depois do falecimento do príncipe Philip, do marido dela, ela realmente enfraqueceu muito. E a gente pode entender, né? Um casamento aí de 70 anos, muito provavelmente ela sentiu a falta do marido e isso acabou enfraquecendo ela. Aí a gente não tem ainda informações do motivo oficial, digamos assim, do falecimento e, portanto, de um quadro clínico. A única coisa é que foi divulgada que ela estava fraca e que não podia cumprir a agenda mais já há alguns dias, mas nenhum detalhe, nenhuma doença, nada foi divulgado, Guilherme. Ok, recebemos aqui em Os Pingos nos Is, mais uma vez, o jornalista Ivan Kleber, que falou com a gente direto de Londres, o Ivan, que é do canal PH Vox, e esteve aqui com a gente falando um pouco mais sobre a morte da Rainha Elizabeth II. Obrigado, Ivan, pelas informações todas. Boa noite, bom trabalho por aí.